Sim. Boa noite. Oi. Boa noite, Bom, pessoal. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa Audi. noite, Rose. Parabéns, Rose. Chegou o dia. Bom, gente, muito obrigada. Vamos começar com o nosso evento de hoje. Eu estou muito contente e agradecida com todos que nos acompanham aqui hoje, e em especial a Rose Maria Hinojosa, que escreveu esse livro maravilhoso e muito útil e inspirador para o momento que vivemos atualmente. Então, hoje é o dia de lançar o livro, né, Regenera, os desafios da regeneração e a Carta da Terra, mas que tudo é criar esse momento para poder conhecer mais sobre o livro, a partir das palavras da própria Rose, né? Mas esse evento vai ser moderado, facilitado pelo Ricardo Young, que agora é membro do Conselho Internacional da Carta da Terra, além de ter vários outros cargos, está envolvido com várias iniciativas, certamente entre o Instituto Ethos, o IDS, e entre outros. Então, Ricardo, a palavra está com você. Muito obrigada por estar aqui. Boa noite a todos. Estou muito feliz também de estar aqui com todos vocês e principalmente nesse momento tão especial, né, que é o lançamento do livro da Rose, uma amiga querida, um modelo, uma liderança, um exemplo para todos nós. Eu não vou conseguir deixar de compartilhar com vocês o fato de que eu soube do lançamento há muito poucos dias, né? E aí a Miriam me convidou para participar, né, do evento e me mandou o PDF do livro, Rose. O prefácio da Daniela já deu uma demonstração do impacto que a gente iria ter nas outras partes. E eu tinha uma janela, hoje à tarde, e eu comecei a ler seu livro com a intenção de fazer aquela leitura diagonal, meio fragmentada, e o que aconteceu foi que eu fiquei mesmerizado pelo livro. Fiquei totalmente tomado pelo livro. O livro é muito, muito bom, né? E ele é muito bom não só porque ele é bom mesmo, né, por toda a competência, conhecimento, experiência que você tem, mas ele é bom porque ele não deixa de ter um pioneirismo, pelo menos aqui no Brasil, na abordagem da questão da economia regeneradora. E você vai muito além, né, da questão declaratória, da necessidade de uma economia regeneradora, de um princípio regenerador nas discussões sobre sustentabilidade e assim por diante. Você vai fundo no sentido mais profundo do que significa uma cultura regeneradora em todas as suas dimensões, né? Da superestrutura, na economia, na filosofia, no comportamento, assim por diante. Então, eu queria te dizer, antes de mais nada, e dizer isso abertamente, que eu fiquei muito impactado pelo teu livro e fiquei muito feliz que você o tenha escrito, né? A gente vai, no decorrer agora do evento, ter oportunidade de conversar mais sobre isso, mas eu queria dizer que eu começo esse encontro sob esse impacto, né? Muito, muito emocionado, muito comovido pelo que você está entregando para nós, né? Entregando para o mundo. E com isso, eu passo a palavra para a Daniela, né? Que é a Daniela Carvalho, que é a prefaciadora do livro e foi também responsável, a primeira responsável por esse impacto. E a Daniela trabalhou com a Rose em vários projetos, na UMAPAS, o Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável do Centro da Carta da Terra, de Educação, do curso da... Bom, enfim, Daniela, você pode falar mais sobre você, mas a Daniela, uma super
parceira da Rose e fez o prefácio belíssimo. Então, por favor, Daniela, a palavra é sua. Grata, Ricardo. E eu estou realmente emocionada de fazer parte desse círculo, desse espaço. E vou destacar minha imagem também para vocês. Tá, assim, bastante honrada de fazer parte desse círculo e fazer parte desse processo, porque hoje sim eu estou aqui já num espaço de celebração, de ter vivido desde da concepção desse trabalho, dessa obra que nós tivemos a dádiva de receber, mas também de ir acompanhando, né, o processo criativo dele e as inquietudes e os diálogos que nós pudemos viver durante esse processo. E fazendo essa leitura também, eu pude, e aí eu também compartilhei isso com vocês, que assim, o que me traz a inspiração, e me traz a inspiração para a ação, que eu não me sinto sozinha para caminhar, mas mais que tudo me sinto fortalecida de que eu, sim, fui provocada de sair do meu status quo para fazer algo, mas fazer algo em comunidade, né? Com essa consciência amorosa que a Carta da Terra nos oferece como base para a gente caminhar. Então, para mim, assim, uma honra, uma alegria e, assim, uma certeza também, eu posso dizer, que é nesse caminho que eu quero seguir hoje e seguir daqui para frente, com a Carta da Terra como mapa, mas nos unindo, porque o que a Carta da Terra nos oferece é essa formação de comunidade para ação, né? Então, assim, nós sim vemos que nós temos desafios, né, hoje já, né, de responsabilidade de fazer essa regeneração da vida, mas nós fazemos isso não cada um na sua, cada um na sua realidade, não. Nós fazemos também juntos, também nos fortalecendo. E poderíamos dar, né, muitos exemplos de manifestações disso ao longo do nosso processo. Mas também eu fico curiosa de que daqui para frente, a partir da leitura e das inspirações que acontecem a partir da leitura desse livro, o que pode acontecer? Ah, meu Deus, isso é aonde eu me interesso e quero estar junto, e quero continuar participando assim, e vivendo. Isso. E Rose, que honra! Lá em 2010, quando eu cheguei pertinho de você, em um evento, eu não imaginava que eu podia estar aqui hoje honrado de ter vivido esses anos com você e agora com essa publicação. Parabéns. E vou deixar, esse espaço é teu, e vou deixar que você também compartilhe e nos inspire, siga nos inspirando. Obrigado, Daniela. A sua fala está no mesmo mote do seu prefácio, né? Super inspirador, porque é isso mesmo, né? Nós sabemos o quanto a Carta da Terra inspira, e ao ver uma obra inspirada numa vida como a da Rose e da Carta da Terra, não há como não ficarmos comovidos e nos sentirmos chamados para uma ação muito mais responsável no mundo. Você tem toda a razão, né? Foi esse também o impacto que eu senti. Rose, querida, como disse a Daniela, a noite é sua, queremos te ouvir, você dispensa apresentações, todo mundo aqui é seu fã, todo mundo aprendeu com você aqui, aprende, você é nossa líder, e que bom poder estar aqui juntos para te ouvir. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que vieram, eu sou muito grata por vocês estarem aqui, especialmente as palavras generosas do Ricardo Young, muito obrigada. Muito obrigada, minha parceira Daniela, e muito obrigada, Miriam Vilela, muito carinho para todos vocês. É uma alegria muito grande conviver
nesse grupo que a gente tem construído. E ter perto também pessoas que se formaram e trabalharam com a Carta da Terra já há bastante tempo, né? Assim como outros que podem estar tendo uma relação mais próxima agora. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. O propósito, né, do Regenera é uma pequena contribuição, uma contribuição que se pode fazer nesse momento que é grave, para as reflexões e, sobretudo, para a ação coletiva, né? Para a gente poder sair dessa encruzilhada que a humanidade se meteu, que é uma encruzilhada de vida ou morte. Faz tempo que um punhado de pessoas, muitos dos que estão aqui, inclusive, quando falavam sobre a gravidade da situação sociocultural, de como é que ela estava progredindo, amparados dos estudos todos, né, que os cientistas nos oferecem reiteradamente, a gente recebia um pouco assim, olha, vocês são profetas do caos, sejam mais otimistas, peguem leve, né? Mas os desastres socioambientais estão batendo na porta, né? O risco aumentou muito, as pessoas precisam tratar isso com um amadurecimento que é necessário para fazer uma mudança de rumo, né? E como o próprio IPCC, né, nos diz no último relatório, a gente tem uma janela muito estreita para agir, para botar a nós mesmos, né, a humanidade mesmo, num novo rumo, né, rumo regenerativo. A gente começa a discutir no livro a questão da vida como esse fenômeno, né, que a gente explica até um certo ponto só, né, no planeta Terra, mas que nós sabemos que ela é autopoética, ela se recria, ela cria a si mesma por meio das interconexões, da diversidade e da metamorfose, das transformações. A vida se adapta, os seres se adaptam, as espécies se adaptam o tempo todo às novas realidades. Isso é o tecido da vida, é a teia da vida, né? Como o Capra nos diz, mas a teia da vida, ela não é uma teia fixa, ela é uma teia que se movimenta o tempo todo, né? Por meio da metamorfose, por meio das conexões, das interconexões, e cria resiliência. Então, a gente pode pensar que a vida se autorregenera constantemente. Mas isso, né, desde que as condições e o tempo permitam esse processo. E o que aconteceu, a gente sabe que a espécie humana tem impactado essas condições essenciais da autorregeneração, que a vida promove, né, e não tem dado tempo que os elementos e os seres vivos todos precisam para fazer esse processo dinâmico e para fortalecer a sua própria resiliência. Nós temos, com o nosso modo de vida, o modo de vida da humanidade, nós temos reduzido drasticamente a diversidade, né? Não estamos dando o tempo necessário ao relógio biológico, né, para que ele possa manter essa dinâmica da vida. E o fato é que quem está em risco agora é a própria espécie humana. Então, nós estamos perdendo espécies aceleradamente, rompendo, portanto, fios dessa interconexão que nos sustenta e, portanto, nos pondo em grande risco e sofrimento, né? O Guterres disse há pouco tempo que assim, esse último relatório científico era um alarme muito grande e as pessoas tinham que olhar para isso. Então, assim, eu preciso acordar, mas eu preciso acordar coletivamente, né? E perceber que nós não vamos regenerar a vida se autorregenera. Nós vamos mudar a nossa maneira de ser, nós podemos, né, com esforço, mudar
a nossa maneira de ser no mundo, né? O nosso modo de vida, e, portanto, permitir que a vida se autorregenere e reduzir o sofrimento. Os grupos, as regiões e os seres vivos mais vulneráveis estão perecendo, estão sofrendo primeiro, mas todos serão atingidos se a gente não fizer uma grande transformação. E, para isso, né, a gente tem que deter o aquecimento global e a gente tem, ao mesmo tempo, reduzir desigualdades, enfim. A gente tem que trabalhar na mesma lógica da vida, das interconexões, das interrelações. Para isso, nós temos que ter muita clareza dessas conexões, dessas interrelações. E é por isso a escolha da Carta da Terra, porque ela é um guia orientador muito interessante, justamente no que se refere a essas conexões. Mas, mais do que isso, ela traz para o nosso presente, para a nossa reflexão, a maior mudança, que é a mudança ética, que é o princípio ético do respeito à vida e do respeito à vida de todos os seres vivos. Se a gente não tiver uma consciência coletiva desse princípio ético e o tomar como parte da nossa reflexão e da nossa ação, é muito provável que a gente não consiga fazer uma mudança potente, uma mudança efetiva, que reduza o sofrimento, que aumente a resiliência e que também garanta que nós, seres humanos, né, possamos continuar a nossa existência no planeta. Então, primeiro, esse princípio básico do respeito à vida e a todas as formas de vida, né? E aí, tendo como fio condutor esse princípio da Carta da Terra, a gente vai passando pelos diferentes aspectos, né, que têm que ser considerados dessa forma interconectada. Nós temos o vício do pensamento cartesiano, de separar as coisas, de pensar num problema singularmente, separadamente, e buscar soluções para aquele problema. E isso tem se mostrado insuficiente, né? E que nos leva muito facilmente a enganos, se nós não tivermos, de um lado, o princípio ético e, do outro lado, essa clareza das interconexões. Então, a carta nos fala da importância fundamental, e a gente trabalha isso, então, no Regenera, de olhar a questão da restauração ecológica, juntamente com a questão social e econômica, da justiça social e da transformação da economia, e a democracia e a convivência pacífica, que são essenciais para essa transformação. Então, não é possível trabalhar um desses aspectos sem considerar que, juntamente, nós temos que estar olhando os outros. Então, nós temos que restaurar ecologicamente o nosso planeta, as regiões, os locais, mas, ao mesmo tempo, nós temos que considerar a desigualdade social que mora aqui, a questão da fome, a questão do consumo irresponsável, a questão das relações, que têm que ser relações pacíficas. Quando a gente tenta fazer uma solução só por um desses eixos, essa solução vai esbarrando, né? E a gente tem, por exemplo, né, a questão, se a gente olha só a questão da fome no mundo, muitos defendem que o agronegócio é uma resposta à fome no mundo. O agronegócio trabalha com monocultura. A monocultura, que a gente sabe que tem todas as dificuldades, que exaure o solo, exaure a água, e afasta outros seres vivos e até extingue espécies. E o fato é que ela não resolve a fome no mundo. Embora essa seja a propaganda, né, isso que se diz o tempo todo, mas ela não resolveu e não resolverá, né, e cria outros problemas.
No entanto, essa forma cartesiana de separar as coisas, muitas vezes, nos induz, né, a acreditar nesse tipo de solução, ou porque ela é muito bem trabalhada por interesses de quem apoia, ou até por falta mesmo dessa visão. A gente, às vezes, até fica tentado acreditar que ela pode ser uma solução. E, ao mesmo tempo, não se considera que há coletivos que já trabalham com outras soluções, como é o caso, nesse caso, desse exemplo da agroecologia, né, que garantem, sim, né, o provimento do alimento, mas, ao mesmo tempo, estão com relações mais justas, estão com economia circular, estão com relações pacíficas. E isso é, então, uma orientação preciosa que a carta nos dá, né? E o que se faz, então, nossa reflexão sobre a regeneração, né, é citar e trazer as pesquisas, os estudos científicos que embasam essa visão sistêmica, integrada, interconectada, que considera ecologia, justiça social, economia, democracia, paz, como parte do mesmo contexto, tem que ser resolvido junto, tem que ser trabalhado junto, né? E também exemplos reais, né? Então, se mostra mesmo o estudo, o mapa que resulta daquela pesquisa, mas também se procura coletar os exemplos práticos, né? As situações onde isso já foi experimentado e comprova que é possível fazer, que é possível mudar de uma forma coerente com a vida, para que ela possa se autorregenerar, dando condições, né, e tempo suficiente para que ela se autorregenere. É uma urgência que a gente se mobilize e haja coletivamente. Então, todas as formiguinhas, todos os beija-flores, todos os indivíduos que já estão convencidos, que já fazem coisas individualmente, em pequenos grupos, nós temos que nos juntar, nós temos que fazer ações coletivas, porque todos dispersos nós não temos potência suficiente para fazer frente aos grandes interesses que preferem manter as soluções cartesianas, as soluções que são as soluções tradicionais que não têm dado certo, né? Outro exemplo muito óbvio, e que parece que agora caiu a ficha, é da energia, né? Há muito tempo se fala da importância da energia solar, o planeta é movido à energia solar, né? Energia eólica, mas a gente apostou em petróleo, a humanidade apostou em petróleo, o petróleo foi fundamental e continua sendo ainda para o aquecimento global, para impulsionar o crescimento global, e a gente tem à disposição, né, a energia solar, a energia eólica, e demoramos muito tempo para que entendêssemos que aquilo não era uma coisa de um bando de malucos que faziam uma coisa alternativa, mas que é uma alternativa realmente, que é uma possibilidade de mudança. E hoje a gente vê países e regiões envolvidas em realmente transformar essa energia, embora lutando com os grandes interesses, que não são facilmente demovidos, né? Bem, eu queria, finalmente, então, dizer que esse propósito de estimular a ação coletiva é o coração dessa contribuição pequena que a gente entrega. E o Regenera, ele é oferecido para livre acesso, para que qualquer pessoa possa baixar esse PDF e usá-lo, porque, na verdade, ele tem muitos autores. Todas as pessoas que contribuíram, contribuem com as suas reflexões, com as pesquisas, com as experiências, né? Que
na verdade, demonstram, sim, que um outro mundo é possível, que nós podemos, como espécie humana, mudar o nosso rumo e permitir a autodegeneração do planeta, né? Então, essa é o propósito maior, né? De que essas muitas vozes que estão aí nesse Regenera, não é a minha voz, são muitas vozes, né? Possam ser ouvidas aqui e em outros lugares onde eles se colocam e mostram os seus resultados para que a gente possa se mobilizar. Então, eu sou muito, muito grata a todos esses coautores, cujos nomes não aparecem, que são muitos, né? Seria impossível, porém, sou muito grata a todos que trouxeram para mim essa clareza, essa experiência de ver que, sim, é possível, a gente pode mudar, mas que é necessário que a gente faça isso coletivamente. Bom, eu agradeço essa oportunidade grande que o Centro Carta da Terra Internacional me oferece, tanto de estar conversando com vocês, de estar lançando esse livro, quanto de poder colocar o PDF no seu site e ele ser disponível para quem interessar, que a gente espera de coração, né? E, finalmente, também eu espero que a gente possa ficar e nos mantermos em contato. Quem tiver interesse em conversar sobre regeneração, sobre esse processo todo, quem tiver experiências, novos autores, novas ideias, seria muito importante se a gente pudesse ficar em contato. O livro está disponível, gostaria que vocês pudessem vê-lo e criticar e trazer as suas contribuições. E para quem está aqui, para quem foi generoso em vir, né, conversar, e ouvir, eu também gostaria de ouvi-los. Quem quiser fazer comentários, algumas questões, eu fico muito feliz em poder escutar. Obrigado, Rose. Essa sua introdução ao livro foi excelente. Já temos algumas perguntas aqui, mas eu vou puxar duas, né? Na página 16, você tem um parágrafo em que você diz: a partir do final do século XIX, a humanidade começou a desenvolver uma cultura degenerativa, ativa, progressiva, massiva e sustentável, movida a carvão, petróleo e gás, que consome os recursos do planeta sem dar o tempo necessário à reposição, à reestruturação, à regeneração. Urdiu modos de vida que aliam consumo exacerbado e desigual a uma outra ação degenerativa profunda, a produção de tipos de dejetos que têm um tempo muito grande para degradar, que não são absorvidos pelo solo nem servem de alimentos a outras espécies. Ao contrário, poluem, degradam o ar, o solo, a água, envenenam seres vivos, bloqueando o processo de metamorfose e regeneração. O que me chamou a atenção no capítulo, mas eu acho que esse parágrafo ele condensa um aspecto muito interessante da sua proposta, que é opor a noção de regeneração que você explora aqui nas suas várias vertentes, à questão da degradação. E o mundo tem sido muito cínico quando fala em impactos, externalidades, pegada ambiental, e você vai diretamente ao ponto, a natureza mais profunda da nossa destruição, né? Que é a degeneração. Você muito bem coloca aqui uma nota de rodapé que mostra muito claramente o que você entende por degeneração, né? Então, eu gostaria que você comentasse isso, porque eu não vi a abordagem desse tema de ações degenerativas sobre o planeta de uma forma tão clara e pontual como você fez aqui. Então, é uma das coisas que eu gostaria que você comentasse quando você opõe a degeneração do mundo
né, a cultura degenerativa da nossa civilização, a restauração da vida, né, como uma abordagem sistêmica e um outro mindset, né, completamente oposto. Então, esse é um ponto. O outro ponto, né, que não é surpresa para todos nós que estamos envolvidos com a Carta da Terra, que está na página 42, você faz uma citação do Leonardo Boff, né, naquela frase singela e linda dele, né, que diz que sem o cuidado necessário, nenhuma forma de vida subsistirá. Então, está pressuposto na ação regenerativa a amorosidade. Né? Não há cuidado sem amor. E isso enseja que a abordagem regenerativa do planeta passa por uma reeducação mesmo, né, da nossa cultura, onde o amor não tem o papel, o cuidado não tem o papel que deveria, não é um imperativo ético e moral do nosso planeta. Então, são dois pontos que eu gostaria que você comentasse antes de abrir para perguntas. Pois não. A cultura degenerativa, né, é uma singularidade complicada que a espécie humana criou, né? Porque no mundo natural as coisas, sim, elas degradam, né? Se transformam, se metamorfoseiam, né? O dejeto de um animal serve de alimento ou para outro animal ou para o próprio solo, né? E o ser humano criou essa coisa que a gente chama de lixo, né? Resíduo sólido, ou qualquer outro nome que a gente diga, mas coisas que degradam e não são absorvíveis, né? Ou até coisas absorvíveis, claro, né? Que a gente não deposita corretamente. E portanto, acaba fazendo parte da cultura degenerativa quando podia fazer parte naturalmente da cultura regenerativa, né? Toda a possibilidade, a gente sabe que uma parte muito grande dos aterros sanitários e dos depósitos dos nossos dejetos são compostáveis, e a gente ainda não composta, a gente não reaproveita, como é o natural, né? de todos os outros seres vivos. Fica na natureza e é aproveitado, né? E, além disso, a gente criou esses outros resíduos que poluem, né? Não são absorvíveis, ou são absorvíveis a muito longo prazo. Então, essa é a cultura da degeneração, que tem a ver com o nosso consumo irresponsável. A gente consome sem considerar o que resta desse consumo, sem garantir que ele seja absorvido, né? E porque a gente está pendurado, né? A gente está na armadilha de uma economia que não é circular. Então, ela não nos impele, ela não faz com que todo mundo se mova para que tudo que se produz retorne para o seu lugar correto e seja reaproveitado. Essa é uma questão fundamental. Isso tem a ver, isso é um exemplo muito bom, né? Para a gente ver como as questões não são singulares, elas são todas complexas, elas são interconectadas, porque a cultura degenerativa ela cria problemas graves do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da justiça social e econômica e do ponto de vista das relações entre as pessoas. Então, para a gente resetar, né, para a gente mudar essa nossa prática, que é uma prática relativamente recente, né, de alguns séculos, né? Então, não é possível que a gente não consiga
parar, pensar e se refazer, né? E reorganizar. Né? O Boff, que trabalha, né? O Leonardo Boff, maravilhoso, que trabalha, né? A cultura do cuidado, né? Ele nos ensina isso. Ele ensina o caminho para voltar. A partir dessa questão da ética do respeito à vida, né? O respeito à vida implica a gente ter amorosidade com a vida, a gente ter respeito com tudo, com todos os outros seres, com todos os elementos da natureza com os quais a gente aproveita para viver, né? E o cuidado é o caminho da volta. O cuidado é a forma da gente retornar para o caminho da regeneração e permitir que a vida se autorregenere. Cada vez que a gente faz esse movimento do amor, né, da amorosidade, do cuidado, a gente está promovendo esse processo. Isso, é claro que é individual, primeiro que tudo, mas não pode ser só individual. A gente tem que trabalhar o cuidado coletivamente. Né? Isso tem que estar nas escolas, isso tem que estar nas empresas, isso tem que estar na sociedade como um todo. Cuidar do nosso pedaço local, cuidar global, né? Hoje já não dá mais para fazer essa diferença, tudo se imbrica terrivelmente, mas o cuidado, para mim, é o caminho da volta, é a forma da gente reordenar esse rumo da destruição e da degeneração que a gente tomou, né? Que a humanidade tomou e que a gente pode modificar. Obrigado, Rose. Obrigado pelas suas respostas e palavras. E a gente tem aqui uma pergunta da Miriam. Miriam, você se pode fazer a pergunta presencialmente? A pergunta é muito boa. Sim. Rose, o que levou você a querer escrever esse livro? Eu só vou fazer um comentário no meio da minha pergunta. Existe todo um movimento, bom, bastante forte aqui na Costa Rica, relacionado à sustentabilidade e relacionado à regeneração. Então, quase começa, às vezes, me atreveria a dizer, uma briga de conceitos de o que vale, o que não vale, o que é velho, o que não é velho, né? Então, tem certas pessoas que estavam no movimento da sustentabilidade, começaram a falar, não, sustentabilidade já é velho e agora o tema é regeneração, desenvolvimento regenerativo. E eu não sei, na verdade, o que está acontecendo realmente sobre o tema de desenvolvimento regenerativo, regeneração no Brasil. Mas, assim, o que te levou a escrever esse livro? Porque, para mim, foi sensacional ver como que você faz uma ponte, uma relação, uma conversa entre os princípios, os pilares, as ideias que estão articuladas na Carta da Terra e a visão de regeneração. Mas a pergunta é, o que te levou a querer escrever esse livro? Acho que talvez duas coisas, né? Uma ansiedade muito grande para um movimento coletivo mais potente. E outra, para a gente sair dessa armadilha dos modismos e das discussões com as palavras. O que a gente vê em qualquer área, né? E na questão socioambiental não é diferente, né? São discussões que talvez às vezes fiquem até meio estéreis, né? Do que é mais atual, o que é mais moderno, o que está na onda, né? E assim, a regeneração é um processo da vida que todos nós conhecemos muito bem pela nossa própria experiência como um ser vivo, né? Nós sabemos que nós somos os mesmos e outros durante todas as várias fases da nossa vida, desde que a gente é feto até a gente ficar velhinho, né? Nós trocamos todas as nossas células, nós mudamos de maneira de pensar, nós mudamos de relações, nós mudamos de fazeres, nós aprendemos, desaprendemos. Então, esse é o processo da vida
que é um processo de autorregeneração. Nós vamos nos metamorfoseando, nós vamos nos adaptando, né, às mudanças para permanecer, né? E quando a gente se esgota, a gente volta, né, para o colo de onde a gente saiu, né, do seio de onde a gente saiu. Então, tudo se autorregenera, né? Nós sabemos que se a gente lança uma fruta que foi consumida no lugar certo, ela vai servir de alimento para a regeneração daquele espaço, etc. Então, nós sabemos isso, não é uma novidade, né? E ela não tem nada de contraditório com a noção de sustentabilidade. A vida, se ela é autopoética, ela se sustenta. A degeneração corta esses fios de sustentação, né? E, portanto, a vida tenta se autorregenerar através da metamorfose, da mudança, da transformação, da adaptação. Os cientistas estão dizendo para a gente, olha, o que já aconteceu no mundo não é mais possível a gente voltar à situação de alguns séculos atrás. Nós temos que nos adaptar, né, às novas condições. Isso implica em deter a degeneração. E daí que surge, né, a questão da necessidade de regeneração. Mas nós não vamos regenerar o planeta, né? Nós vamos dar condições para que o planeta se autorregenere, né? E que continue se sustentando. Então, não há nenhuma oposição entre esses conceitos. E também a gente pode economizar, né, nosso tempo pensando em como fazer isso, né? Como ajudar realmente esse processo a ocorrer, né, e ajudar de uma forma potente, ao invés de ficar muito preocupado se agora é melhor falar esse ou aquele termo, né? É só olhar para a vida ensina, né? A vida nos ensina sempre como é que ela funciona. Não sei, Miriam. Obrigado, Rose. Bom, as perguntas estão abertas, né? Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão, né? O áudio está querendo fazer uma pergunta. Vamos fazer as perguntas diretamente, não pelo chat. A única coisa que eu peço é que as pessoas vão levantando a mão para a gente seguir a sequência. Agora seria o áudio, depois tem a Verli. Então, áudio, por favor. Rose, em primeiro lugar, parabéns, né? Assim, aliás, parabéns para todos nós, que você deu um presente para a gente, né? Mas, ao longo, né, da tua experiência, da tua vida, certamente você convidou, chamou e teve sempre, talvez, muita resistência, né? Daquelas grupos, pessoas que são insensíveis a esse tema, parece que não ouvem. Então, não a partir só do Regenera, mas da tua vida, qual a experiência que você traz, né? Como lidar com os insensíveis, né? Essas pessoas que intencionalmente ignoram a generação. Áureo, obrigada por estar aqui, Áureo. Mas você é uma prova, né, de que as pessoas podem fazer grandes coisas, grandes transformações, né? E quando a gente encontra parceria, como você encontrou, eu encontrei muitas vezes na minha vida, né, isso se torna possível, né? Eu acho que tem mais gente com medo do que insensível, porque tem tanto desastre batendo na porta de todos nós, né? Inundações, desabamentos, fogo, e fome, desigualdade, e armamento, e briga. Enfim, são tantas coisas
ruins que batem na nossa porta, né? Que é impossível ignorar. É impossível ignorar que a gente está numa cultura degenerativa, que a gente precisa parar e mudar, né? Eu acho que tem muita gente mudando, mas tem muita gente se escondendo da mudança, achando que isso não vai alcançar, né? Esse também é um processo que está se mostrando óbvio, está alcançando todo mundo, né? Talvez aquelas pessoas que estão fazendo os voos lá para Marte tenham essa possibilidade de fazer um canto lá e escapar daqui, né? Mas para 99,9% da humanidade isso não é possível. E eu acho que esse é um processo que tem que acelerar, porque as pessoas estão vendo isso, possível não ver, né? Mas elas têm dificuldade de fazer os nexos, talvez, né? E aí é que entra um papel muito importante, acho que dos educadores de todos os níveis, né? E educador, eu não estou falando só do educador formal, né? Como você sabe, a gente sempre conversou sobre isso, né? Todos nós somos educadores, formais ou informais, né? Então, de ajudar as pessoas a fazerem esses nexos, a tecerem esses nexos, entender isso está ocorrendo por isso, né? E como é que a gente pode se mover, quais são os exemplos de superação, de mudança que a gente pode tomar, né? Mas, só para completar, né, eu tenho muitos bons exemplos na vida também, né, de muita gente que está criando esse novo mundo. Eu fico muito feliz de você estar aqui. Eu também. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose. Waverly, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Rose, boa noite, Dona Flor. E, assim, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um agradecimento, né? Eu acho que, assim, é muito... Assim, eu sempre aprendo muito com você, e sempre aprendo muito com a sua amorosidade, com o seu pioneirismo, com a sua generosidade. Então, eu queria realmente te agradecer muito pelo lançamento do seu livro. Tenho que dizer que ainda não terminei de ler, mas que achei muita coisa muito interessante, e depois vou comentar contigo, com certeza. Mas queria principalmente te agradecer, Rose. Muito obrigada, parabéns. Você escreveu uma coisa muito legal e acho que no momento certo, né? Acho que é uma semente que está sendo lançada num solo fértil, é o momento para isso. E eu também sinto que a gente tem visto cada vez mais gente se juntado em torno desses novos caminhos, né? Então, parabéns, Dona Flor. Obrigada, Dona Oda. Obrigado, Waverly. Foi ótima a sua fala. A próxima é Helena Quintana. Leninha. Helena? Você está no mudo. Bom, por alguma razão, Helena não está se comunicando conosco. Bom, por enquanto a Helena está, enfim, se ajeitando. Sim, Quem mais? acho que agora sim. Oi. Agora sim, perfeito. Obrigada. Que Olha, bom. desculpa, eu não vou aparecer porque eu estava aqui trabalhando direto e não me preparei, mas eu queria falar uma coisa muito simples. Bom, primeiro, Rose, você é uma inspiração. Eu sou super grata por
existência, ter me regenerado quando eu já te conheci. Isso para mim já foi uma regeneração e tanto. Sou muito grata, sou uma carteira da 12ª turma, com muita honra, né? E eu queria falar uma coisa, que você falou assim, educador, né? Qualquer pessoa pode ser um educador, e é isso que eu queria falar. Eu trabalho lá na Amapaz, né? E para mim, um dos melhores exemplos de um ambiente sadio como é a Amapaz é ter a oportunidade de mostrar agora em setembro um trabalho que foi feito pela moça que trabalha na Copa, a Silmara. É uma exposição de fotos que ela faz com o celular quando ela vai buscar as ervas para fazer o nosso chá. Ela vai pelo Parque Ibirapuera até o Campo Experimental, ou mesmo quando ela vai ali no fundo. E olha o título que a gente escolheu, né, para essa exposição. Tudo é importante quando você se importa, que é uma frase que ela escreveu no texto, ela junto com a filha. Então, eu acho que isso resume muito o momento, né? Você tem que, como disse o Saramago, né? Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. É a hora da gente parar e reparar. E era só isso, sabe? Eu gosto muito de prestar atenção nas pequenas coisas. Às vezes eu não sou muito acadêmica, né? Mas eu gosto de perceber, né, de poder ver novamente. E ainda não consegui ler seu livro, mas já está aqui na minha listinha. Obrigada, viu, Rose? Você sabe que eu te adoro. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Helena Michin é uma grande educadora da Amapaz. Muito obrigada, Rose. É verdade. Obrigada. Gente, só um momento que eu Helena. preciso de intervir aqui para mencionar esse tema da Amapaz, né? Eu não posso deixar de não intervir, me desculpa, eu sei que a palavra está com o Ricardo e agora a Edith também está aí, mas eu queria só aproveitar e destacar aqui que em 2004 a minha filha nasceu. Eu estava grávida em 2003, e então eu me lembro muito bem quando veio a conversa da Amapaz, porque eu estava grávida e não podia ir ao Brasil, para o lançamento dessa ideia da Amapaz, que vieram aqui, acho que a Leda estava envolvida nisso, se não me equivoco. A Leda está até aqui, eu acho, né? Tá. Então, eu só queria destacar que essa ideia da Amapaz, que para mim foi genial, eu continuo falando muito da Amapaz em várias situações, não somente porque foi uma ideia do governo, mas que a ideia continuou. Muitas vezes é uma coisa que existe, se gera, se constrói por um tempo e logo se evapora, né? Então, eu acho que grande parte do que a Amapaz conseguiu ultrapassar um governo e depois outro e continua viva, tem muito a ver com que você, Rose, lá no início trabalhou, né, costurou para fazer com que a Amapaz continue. E quero também reconhecer aqui que você, Rose, também bolou, com outras pessoas, obviamente, esse programa Carta da Terra em Ação da Amapaz, que para a gente é um exemplo. Eu ando no mundo todo falando do exemplo de um governo local, um governo não de uma cidade simples, mas de uma cidade como São Paulo, tomou esse compromisso de adotar a Carta da Terra, mas não ficou por aí, mas de levar, desenvolver um programa de educação, né? Um programa Carta da Terra em Ação. E que não somente foi uma ideia que, uma vez mais, que foi construída, mas que mais de 10 turmas, né? Eu sei que você esteve aí fazendo acontecer e não deixando cair a peteca, como eu falo. Não deixando desaparecer tanto a Amapaz como o programa Carta da Terra em Ação, que é um eixo central da Amapaz. Então, eu simplesmente escutei aqui, eu acho que é importante a gente destacar tanto a Amapaz como o seu papel aí dentro e como a Amapaz está tão conectada com a Carta da Terra.
E eu acho e espero que esse livro também seja levado para o programa Carta da Terra em Ação da Uma Paz. Sei que a Débora está aqui também conosco, porque eu acho que dentro do que eu li do livro, eu encontrei linguagem refrescante, se eu posso dizer, e um tom refrescante, no meio de um tom que muitas vezes eu vejo de catástrofe, de negativo, etc. A gente precisa desse tom mais poético e refrescante, que é um tom que eu encontrei no seu livro. Então, só para terminar, quando a gente vem trabalhando com esse tema de bem-estar planetário, de como podemos contribuir, ou pensar nas nossas contribuições ao bem-estar planetário, e ao te escutar, eu visualizei aqui que não é somente diminuir o nosso impacto negativo, mas com esse regenera, é pensar em como contribuir realmente em aumentar a nossa pegada positiva, não somente diminuir o nosso impacto ou pegada negativa. Então, esse livro está me ajudando a estimular aqui essa ideia. Então, obrigada. Ricardo, com você de novo. Você está com muted. Microfone. Ah, que estranho. Vamos ver. Acho que a gente está com a mão levantada. Deixa eu ver. E agora, estão ouvindo? Agora sim. Estão ouvindo? Então, Sim. que bom. É que o meu fone de ouvido acabou a bateria e aí eu fiquei no ar. Bom, mas foi bom você ter trazido essa questão, Miriam, porque a Uma Paz tem sido uma referência e um espaço catalisador do melhor pensamento da sustentabilidade. Como vocês sabem, numa das minhas vidas, eu fui vereador em São Paulo, e junto com o Nataline e o Jorge, Eduardo Jorge já não é mais do governo, ele tinha sido secretário, o Nabil Bonduque, enfim, nós fazíamos lá uma frente na Câmara de defesa e estímulo, né, a uma paz, porque é impressionante uma cidade que tem tantas dificuldades como São Paulo manter um espaço tão nobre, né, e catalisador desse pensamento da sustentabilidade, mas um pensamento no nível superior, porque é o espaço de colaboração, é um espaço de disseminação, é um espaço de cuidado, né? Esse depoimento que nós acabamos de ouvir sobre a moça, né? Os filmes da moça que prepara o chá, bom, esse é o clima da Uma Paz. Então, realmente é um espaço maravilhoso e aproveitar que a Débora está aqui, e sábado nós vamos estar lá, né, Débora? E vai ser uma ótima oportunidade para a gente falar sobre o Regenera, né, sobre esse livro e começar a difundi-lo em larga escala. Edith, você está com a palavra. Boa noite a cada um. Rose, querida, celebro a sua vida. Eu acho que é a coisa mais importante que eu gostaria de te dizer, celebrar a tua vida e realmente aspirar a uma longa vida, para você poder compartilhar toda essa visão, né, que você vem cultivando há tanto tempo. E acho que, assim, na minha percepção, o pouco que eu li, né, do teu livro, que eu ainda não li muita coisa, eu fiquei com
essa aspiração, de fato, de compreender assim que eu entendo que no livro é um lugar de trazer várias coisas, mas da Rose tem muita coisa ainda. E aí, como eu acredito que o que nos move é o sonho, eu fiquei com uma pergunta, assim, né? Bom, a Rose agora, ela traz esse presente para o mundo e entrega. E qual que é o sonho da Rose neste momento? A partir dessa entrega, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e agradeço muito por você, por todo o teu trabalho e dedicação a essa forma de viver e estar no mundo. Muito grata. Obrigada, Edith. Tenho muitos sonhos, mas eu vejo quando as pessoas que eu já encontrei, que eu continuo encontrando, têm as suas grandes contribuições, né? Esse é o meu sonho, que possa ver essas contribuições e sentir que, de alguma forma, eu tive perto em algum momento, né? Eu tenho uma profunda gratidão por isso, por todos os que eu já encontrei e as pessoas que eu ainda espero encontrar. Obrigado, Rose. A palavra está aberta para quem gostaria de utilizá-la. Bom, Rose, eu acho que pessoas expressaram carinho, admiração, a inspiração que estão tendo com o teu livro, com tua fala, e acho que podíamos, então, caminhar para as suas palavras finais. Essa última pergunta, ela podia soar palavras finais, mas eu acho que ainda não são. Que palavras você teria para nós, a partir do livro que você escreveu, e como é que nós poderíamos colaborar para que esse livro inspirasse milhares e milhares de pessoas? Eu tenho uma grande gratidão, né, que eu gostaria de expressar reiteradamente, sempre, né, por todos que pensam sobre isso, falam sobre isso, trabalham com isso e estão ajudando a fazer essa transformação. Mas a questão que eu gostaria de deixar final, né, é da ação coletiva. É muito importante a transformação individual, mas ela não é suficiente nesse momento, a gente tem que ter uma ação coletiva potente. E nós temos muitas oportunidades para pensar não é uma única ação, né? Mas, ações coletivas, ações potentes, né? Desde escolhas que nós temos de dirigentes, até realmente escolhas de modo de vida, escolhas coletivas de modo de vida, né? Então, nesse momento, a ação coletiva é a coisa mais importante para a gente ter realmente um processo regenerativo e que garanta a própria continuidade da existência da espécie humana, né? E com menos sofrimento que a gente tem tido hoje. Obrigado, Rose. Antes de passar a palavra para a Miriam, para fechar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a participação de vocês. É muito inspirador. Hoje eu falava com Áureo sobre as dificuldades que nós temos, né? Isso tem muito a ver com a pergunta que ele fez, com aqueles que são cínicos, descrentes, e não conseguem se conectar, né, com esse movimento da sustentabilidade, da regeneração, com outro comportamento ético, enfim.
E quando nós encontramos um grupo como esse, né, e vemos quanto cada um aqui está fazendo, quanto cada um aqui está se transformando e está contribuindo na transformação de outros, e tendo a Carta da Terra como essa referência inspiradora, fantástica, né? Se tivermos qualquer dúvida do que fazer e como fazer, está tudo lá, né? A Carta da Terra é a nossa grande referência ética contemporânea, né? Eu acho que nos une na sua dimensão mais transcendente para a ação mais responsável possível que possamos ter durante essa nossa existência. Então, Rose, te agradeço mais uma vez, né? Agradeço a todos aqui e vamos continuar nessa jornada coletiva que a Rose colocou tão bem. E Miriam, por favor, a palavra é sua para o encerramento. Obrigada, Ricardo e Rose, e a todos e todas que nos acompanham aqui hoje à noite. Como eu acho que não mencionei o suficiente ao princípio, esse livro ele é uma grande contribuição para a nossa cátedra. Em 2012, nós, junto com a Unesco e a Universidade para a Paz, fundamos uma cátedra Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável com a Carta da Terra. E o que a gente faz aí dentro, né? A gente desenvolve pesquisa, que em espanhol a gente chama investigação, e cursos, treinamento, nessa interseção específica entre sustentabilidade, valores e educação. Então, a gente está profundamente agradecido com a Rose, que é professora, facilitadora de vários dos nossos cursos, já foi, né? E eu quero que continue sendo, e agora com esse livro ainda mais, porque ela contribui não somente com os nossos cursos, mas também com esse pensamento tão necessário de gerar conhecimento e reflexões. Então, esse livro, Regenera, é um livro que provoca reflexões e que faz essa ponte tão necessária entre a ideia de regeneração e a Carta da Terra. Então, sem dúvida, o livro, a Rose, todo o seu trabalho, uma contribuição para nessa cátedra Unesco em Educação para o Desenvolvimento Sustentável com a Carta da Terra. Então, muito obrigada, Rose, Ricardo e a todos. Boa noite. Nos vemos em breve. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Que honra. Boa noite, gente. Que experiência de amor que eu tive essa noite. Gratidão, gente. Até. Como você estude. Boa noite. Boa noite, Rosemarie. Boa noite. Que grupo. Rose, gratidão, Rose. Gratidão no coração.